Leitura do livro de Êxodo, capítulo 16, 17 e 18. Êxodo, capítulo 16. Depois que partiram de Elim, toda a Assembleia de Israel finalmente chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês após a sua saída da terra do Egito. Então, toda a Assembleia de Israel começou a se queixar contra Moisés e Arão no deserto. Os israelitas lhes diziam: quem dera tivéssemos morrido pela mão de Jeová na terra do Egito, enquanto estávamos sentados junto às panelas de carne, enquanto comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer toda esta congregação morrer de fome. Jeová disse então a Moisés: farei chover pão desde os céus para vocês. O povo deve sair e cada um recolherá sua porção diária, a fim de que eu os ponha à prova para ver se andarão na minha lei ou não. Mas no sexto dia, ao prepararem o que recolheram, haverá o dobro do que apanharam em cada um dos outros dias. Portanto, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao anoitecer, vocês certamente saberão que foi Jeová quem os tirou da terra do Egito. De manhã verão a glória de Jeová, pois Jeová ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós para que se queixem contra nós? Moisés continuou: quando Jeová lhes der carne para comer ao anoitecer e pão à vontade de manhã, vocês verão que Jeová ouviu as queixas que fazem contra ele. Mas quem somos nós? Vocês não estão se queixando contra nós, mas contra Jeová. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a Assembleia de Israel: apresentem-se perante Jeová, pois ele ouviu as suas queixas. Assim que Arão falou a toda a Assembleia de Israel, eles se viraram e olharam para o deserto, e a glória de Jeová apareceu na nuvem. Jeová disse ainda a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Diga-lhes o seguinte: ao anoitecer vocês comerão carne, e de manhã comerão pão à vontade. E certamente saberão que eu sou Jeová, seu Deus. Ao anoitecer vieram codornizes e cobriram o acampamento, e de manhã havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia na superfície do deserto uma substância fina e quebradiça, semelhante à geada que cai sobre o solo. Quando os israelitas a viram, começaram a dizer uns aos outros: o que é isto? Pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse: é o pão que Jeová lhes deu como alimento. Isto é o que Jeová ordenou. Cada um deve apanhar a quantidade que come. Devem pegar um gomor por pessoa, segundo o número de pessoas que cada um tem na sua tenda. Os israelitas começaram a fazer isso. Alguns recolheram muito e outros recolheram pouco. Ao medirem as quantidades pelo gomor, não sobrava a quem tinha recolhido muito, nem faltava a quem tinha recolhido pouco. Cada um apanhou a quantidade que comia. Então Moisés lhes disse: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Mas eles não escutaram Moisés. Quando alguns guardaram parte dele para a manhã seguinte, o que tinha sido guardado criou bichos e cheirou mal. E Moisés ficou indignado com eles. Eles o apanhavam toda manhã, cada um conforme o que comia. Quando o sol esquentava, ele derretia. No sexto dia, eles apanharam o dobro, 2 gomores por pessoa. Então todos os maiorais da Assembleia foram comunicar isso a Moisés. Portanto, ele lhes disse: isto é o que Jeová falou. Amanhã haverá um completo descanso, um santo sábado para Jeová. Assem no forno o que precisarem assar, e cozinhem em água o que precisarem cozinhar. Então guardem o que sobrar para a manhã seguinte.
Assim, eles os guardaram para a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e o que guardaram não cheirou mal nem criou vermes. Então Moisés disse: comam-no hoje, porque hoje é um sábado para Jeová. Hoje vocês não o encontrarão no campo. Vocês o apanharão por 6 dias, mas não haverá nada no 7º dia, o sábado. No entanto, no 7º dia, alguns do povo saíram para apanhá-lo, mas não encontraram nada. Então Jeová disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Notem que Jeová lhes deu o sábado, é por isso que ele lhes dá o pão para 2 dias no 6º dia. No 7º dia, todos devem ficar onde estão, ninguém deve sair do seu lugar. Então o povo guardou o sábado no 7º dia. A casa de Israel chamou o pão de maná. Ele era branco como a semente de coentro, e seu sabor era como os de bolachas de mel. Moisés disse: isso é o que Jeová ordenou. Recolho um gomor dele para ser guardado por todas as suas gerações, a fim de que eles vejam o pão que eu lhes dei para comer no deserto quando os tirei da terra do Egito. Portanto, Moisés disse a Arão: pegue um jarro e ponha nele um gomor de maná e coloque-o diante de Jeová, para ser guardado por todas as gerações. E Arão o colocou diante do testemunho, para que fosse preservado, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Os israelitas comeram o maná por 40 anos, até chegarem a uma terra que era habitada. Comeram o maná até chegarem às fronteiras da terra de Canaã. Um gomor é 1/10 de uma efa. Êxodo, capítulo 17. Toda a Assembleia de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo o percurso por etapas, segundo a ordem de Jeová, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: dê-nos água para beber. Mas Moisés lhes disse: por que vocês estão discutindo comigo? Por que persistem em pôr Jeová à prova? Mas o povo estava com muita sede ali, querendo água. E eles se queixavam contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para matar de sede tanto a nós como aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Por fim, Moisés clamou a Jeová: o que devo fazer com este povo? Daqui a pouco eles me apedrejarão. Jeová disse então a Moisés: vá à frente do povo e leve com você alguns dos anciões de Israel e o bastão com que você golpeou o rio Nilo. Pegue o bastão e vá. Veja, estarei diante de você ali na rocha, em Herobe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés fez isso diante dos anciãos de Israel. Então ele chamou o lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos israelitas e por terem posto Jeová à prova, dizendo: Jeová está ou não está entre nós? E os amalequitas vieram lutar contra Israel em Refidim. Em vista disso, Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã ficarei no cume do monte com o bastão do verdadeiro Deus na mão. Então Josué lutou contra os amalequitas, assim como Moisés lhe havia ordenado. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, mas assim que abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Então Arão e Hur seguraram as mãos dele, um de cada lado, de modo que suas mãos se mantivessem firmes até o pôr do sol.
Assim, Josué derrotou Amaleque e seu povo com a espada. Jeová disse então a Moisés: escreva isto no livro, para que seja lembrado, e repita a Josué: apagarei completamente a lembrança dos amalequitas de debaixo dos céus. Então Moisés construiu um altar e o chamou de Jeová Nissi, e disse: visto que a mão dele é contra o trono de Já, Jeová estará em guerra contra Amaleque, de geração em geração. Êxodo capítulo 18. Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu falar de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo seu povo Israel, de como Jeová havia tirado Israel do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, havia escolhido Zípora, esposa de Moisés. Este a havia enviado para a casa do sogro, junto com os 2 filhos dela. Um deles foi chamado de Gerson, pois Moisés disse: eu me tornei residente estrangeiro numa terra estrangeira. E o outro foi chamado de Eliezer, pois ele disse: o Deus de meu pai é meu ajudador, que me livrou da espada de Faraó. Portanto, Jetro, sogro de Moisés, junto com os filhos e a esposa de Moisés, foram encontrar Moisés no deserto, onde ele estava acampado junto ao monte do verdadeiro Deus. Então ele mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrar você. Comigo estão a sua esposa e os seus 2 filhos. Moisés saiu imediatamente ao encontro do seu sogro, se curvou e o beijou. Cada um perguntou ao outro como estava passando e depois entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que Jeová havia feito a Faraó e ao Egito por causa de Israel, todas as dificuldades que haviam enfrentado pelo caminho e como Jeová os havia livrado. Jetro se alegrou com todo o bem que Jeová havia feito a Israel, livrando-os do Egito. Então Jetro disse: louvado seja Jeová, que os livrou do Egito e de Faraó, e que livrou o povo do domínio do Egito. Agora sei que Jeová é o maior do que todos os outros deuses, por causa do que ele fez aos egípcios que agiram de modo arrogante contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Moisés, trouxe uma oferta queimada e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciões de Israel foram comer uma refeição com os sogros de Moisés, diante do verdadeiro Deus. No dia seguinte, Moisés se sentou como de costume para julgar o povo, e o povo ficou diante de Moisés desde a manhã até o anoitecer. Vendo tudo o que ele fazia pelo povo, o sogro de Moisés disse: por que você está fazendo isso pelo povo? Por que você se senta para julgar sozinho enquanto o povo espera diante de você desde a manhã até o anoitecer? Moisés disse a seu sogro: é porque o povo vem a mim e para consultar a Deus. Quando surge uma questão entre 2 pessoas, ela é apresentada a mim para que eu a julgue, e eu torno conhecidas as decisões do verdadeiro Deus e as suas leis. O sogro de Moisés lhe disse: o que você está fazendo não é bom. Certamente se esgotará, tanto você como esse povo que está com você, porque este é um fardo pesado demais para você levar sozinho. Agora escute-me. Eu lhe darei um conselho, e Deus estará com você. Você deve sim servir como representante do povo diante do verdadeiro Deus, e deve apresentar as questões ao verdadeiro Deus. Você deve lhes ensinar os decretos e as leis, e fazê-los saber o caminho em que devem andar, e o trabalho que devem fazer. Mas deve selecionar dentre o povo homens capazes, que temem a Deus, homens dignos de confiança, que odeiam o lucro desonesto, e designá-los sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100
chefes de 50 e chefes de 10. Eles devem julgar o povo quando surgir uma questão e trarão a você toda questão difícil, mas toda questão mais simples eles resolverão. Torne mais leve seu fardo, deixando que eles o dividam com você. Se fizer isso, e se Deus assim lhe ordena, você poderá aguentar o fardo e todos voltarão para casa satisfeitos. Moisés escutou imediatamente o seu sogro e fez tudo o que ele disse. Moisés escolheu homens capazes dentre todo Israel e os designou como cabeças sobre o povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Assim, eles julgavam o povo quando surgia uma questão. Qualquer questão difícil levavam a Moisés, mas toda questão mais simples eles julgavam. Depois, Moisés se despediu do seu sogro, que seguiu o caminho para a sua terra.